Olha, eu vou te perdoar. Vou te dizer algo porque sei que você é boa pessoa, mas não fale mais comigo. Você acredita? Encontrei eles no supermercado e ele falou, você salvou meu casamento. Na verdade, não fui eu, foi quem aqui ganhou. Desculpa falar, mas todas as mulheres sonham em ter alguém que nos deseje, cuide da gente e se preocupe com a gente, mas não é sobre dinheiro. Isso também é ego. Culpar o outro pelos seus problemas. Com certeza. Mas é tão absurdo quanto ver o rímel borrado no espelho e limpar o espelho. Já. Limpa o rímel dos olhinhos, princesa. Filho, é que vamos ter que entrar num assunto bem polêmico, né? E daí? Quem criou o feminismo? Foi a CIA. Você já me convenceu? Você já me convenceu. Hoje, neste episódio aqui no Carajillo Masaryk, convidei para tomar um carajillo uma coach e palestrante focada em desenvolvimento pessoal, com quem quero falar sobre algo muito importante que todos nós já ouvimos, algo que todos apontamos como vilão ou culpado. Mas será que é tão vilão ou culpado assim? O ego. Vamos falar sobre o ego, vamos falar sobre como isso se manifesta nos relacionamentos, o quanto isso nos sabota na vida em geral. E muitas outras coisas interessantes. Adelaida Harrison, bem-vinda ao Conquista tu Mundo. Como está? Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Sim. Muita vontade. E eu te vejo com uma paz que eu adoro. Desde que cheguei acelerado por causa do trânsito e tudo mais, e a sua energia me encantou. Me acalmou. Que bom, fico feliz, pois isso tem relação com minha personalidade ou medo. Obrigado. Sim, você poderia nos dizer, já que você tocou no assunto, o que é o ego, como podemos defini-lo? Olha, o ego é um mecanismo de sobrevivência. É o que se encarrega de te manter viva quando você não sabe o que fazer da sua vida. É como o seu piloto automático. Ok, sim. Mas para mim também é a personalidade. No final do dia, essa parte de nós que não é quem nós somos, mas que nos ajuda a sobreviver, a enfrentar o mundo, porque você não pode sair por aí mostrando sua essência para qualquer um. Então, essa parte que nos ajuda a estar no mundo, a funcionar, Ok. e quando você está dormindo, é ele que se encarrega de te manter viva, de fazer você comer, de fazer você obedecer, de fazer trabalhos, trabalhar, etc. Mundo. Ou seja, se entendi bem, é como um nosso personagem automático dentro do mundo. Ok? Não tem nada a ver com arrogância, porque muita gente relaciona isso apenas a arrogância. Veja, o que acontece é que as pessoas egoístas nos vemos como arrogantes, mas existe um ego que faz você se subestimar. Ou seja, existem 9 modelos de ego segundo o Enneagrama. Então, a questão é saber qual é o seu. E quando a pessoa é egoísta, é porque ela não conhece suas próprias forças e então acha que o mundo tem que lidar e resolver tudo para ela. Por isso você é egoísta, porque o seu ego te obedece. Ou melhor, o seu ego te controla. Ok. Você segue esperando que os outros supram o que acha que lhe falta. Ok, isso seria egoísta. E egocêntrico? É a mesma coisa. É a mesma coisa, no final, é a mesma coisa. Quando o ego manda, digamos que vou voltar um pouquinho. Sim. Nós, seres humanos, somos espíritos ou almas vivendo experiências no corpo. Então, a alma, a essência, o Enneagrama propõe que todos nós somos únicos e irrepetíveis em essência. Ok. As crianças nascem em sua essência, são pessoas que estão, ou melhor, os bebês são autênticos, perguntam o que lhes vem à cabeça, perguntam para a tia, ei tia, por que você é gorda? E aí a mãe se assusta, fica envergonhada e fala para a criança, não, isso está errado. E a pobre criança está vendo que a senhora pesa 200 quilos e então pensa, não sei o que fiz de errado. Claro. E é aí que começam a sentir que não é certo ser autêntico, não é certo ser espontâneo. Assim minha mãe sente vergonha de mim. Não está certo ser quem eu sou em essência. Preciso criar um personagem, Você passa a criar formas de se encaixar na família. que são os famosos mecanismos de defesa, as máscaras, etc. Agora vamos abordar esse tema. Todo esse conjunto é o que determina o seu ego ou a sua personalidade. Certo, mas então, Todos nós temos um ego. Ninguém vive em essência absoluta. Você precisa desse mecanismo de sobrevivência. Existem níveis de integração. Quando você aceita todas as suas sombras, todas as suas luzes, você se conhece, se vive como uma pessoa iluminada, o que chamariam em diferentes tradições de iluminação, santidade, é viver integrando o ego e a essência. A personalidade e a essência, que no final das contas, o ego sim, precisamos dele para sobreviver. Mas não deveríamos deixar que ele nos domine. Ok, seria como, vamos ver se gosta da analogia, senão você pode ajustá-la. Seria como se saíssemos para o mundo e fôssemos o Superman ou o Batman
É nosso disfarce, nosso personagem, agimos e sustentamos o que for preciso conforme a nossa personalidade. Para viver em sociedade, podemos chegar em casa com nossos entes queridos ou amigos e tirar isso, sendo Clark Kent. Seria possível ou não? Sim, eu gostaria de adaptar um pouquinho mais. Tudo está ligado aos primeiros 7 anos de vida. Imagine que a criança se sente como Superman. Quer dizer, meu neto me dizia, eu vou voar para visitar meu avô no céu. E os adultos dizem, não, meu filho, isso não pode. Não, não seja ridículo, isso é fantasia, isso não existe. Ah, eu vou matar todos os maus e vou fazer com que todos sejam bons. Não, meu amor, isso não pode. E então, na verdade, nós somos o Superman. Nós criamos a nossa realidade, mas os adultos, os professores e tudo à nossa volta nos fazem pensar que não. Então, sim, nós criamos a nossa realidade com aquilo em que colocamos a nossa atenção. Então, digamos que nos tornamos Clark Kent. Claro. Escondemos nosso Superman interior e agimos como Clark Kent, para que ninguém se sinta ameaçado pela nossa luz, brilho ou superpoderes. Você explicou perfeitamente. Como fã do Superman, acredito que a essência de Superman é ser Superman. Clark Kent é o ego dele. Ok? E aqui eu diria que também existe a parte inversa, né? Muitas vezes em casa, sim, validam todas essas coisas que te fazem sentir. Minha vida, você é mais inteligente, super forte, super sábia. E você cresce, talvez, nos primeiros anos, se sentindo tudo isso, e uma princesa da Disney, e de repente chega na escola. Ou você cresce na adolescência, e a vida te atropela. E aí, muitas vezes, você constrói o personagem, mesmo que já venha de casa. Bem protegido, né? Sim, depende. Agora, realmente, nos primeiros 7 anos de vida, você constrói seu personagem. Sim. Então, se na sua casa te fizeram crescer e se sentir bem e te deram uma super autoestima. Mas você chega na vida real e vê que não é assim. Então, você vai desenvolvendo. Vamos dizer que você usa o personagem maior ou menor, dependendo da insegurança que você tem. Então, existem níveis de integração. A pessoa pode estar saudável, na média ou tóxica. Dependendo do nível de segurança na infância, você desenvolve uma personalidade mais ou menos rígida. É mais flexível, digamos assim. Ou seja, mais rígida significa o quê? Que é muito mais desintegrada. Então, as pessoas egoístas, os assassinos, os ladrões, as pessoas prepotentes, são pessoas que foram muito machucadas quando crianças. E então desenvolveram uma couraça enorme, uma máscara enorme para que não sejam machucados novamente. E, por exemplo, se não falarmos de rigidez nesse nível, mas das pessoas que se autodenominam introvertidas ou que nós vemos como introvertidas, elas também têm É que esse é um estilo. A questão são as estratégias que usamos. Pode-se dizer que todo ego é igual. É uma máscara que eu coloco para pertencer. Existem 9 estilos de personalidade. E aí surge a estratégia que funcionou para você na infância. Então, por exemplo, existe uma personalidade que é a bambambá, porque o pai e a mãe dela disseram, uau, você é demais. Como você disse, tirou 10 esse é meu filho, fez gol, sim, vai lá. O que ocorre? Inconscientemente te forçam a continuar assim. Claro, Você apresenta a estratégia, ela funciona, todos gostam e te aplaudem. claro. E assim, você se sente cada vez mais empoderada. Quando você chega ao mundo real, talvez não seja tão poderosa, Me aplaudi. nem tão aplaudida. Ou então as pessoas passam a te achar insuportável porque pensam, eu sou a melhor. E aí também te mandam baixar a bola e te dão um puxão de orelha. Então você começa a se sentir menor. Esse é um estilo. Sim. Mas há outros que em casa não dão atenção para eles ou disseram como me diziam, não, não seja convencida. O corpo nem foi feito por você, nem é mérito seu, minha filha. Então, inconscientemente vão te diminuindo. Aí você vai se tornando invisível. Então existem muitas estratégias. Ok, que já vamos chegar nisso. Exato. Mas então eu perguntaria ao ego. Então ele é bom, ruim ou simplesmente necessário? Olha, o ego é um mecanismo de defesa que te ajuda a sobreviver e viver o dia a dia. Ele não é o inimigo. Não é ruim. O problema é que não sabemos que temos ego. Digamos que é como um cavalo. Eu gosto de dar exemplos. Você está andando a cavalo e um dia acorda na praia. Você diz, a praia é legal, mas prefiro a floresta. Porque estou aqui. Se você não sabe que está com um cavalo, Encontrar sua personalidade é como conhecer seu ego e dizer, é que eu tenho um cavalo e o cavalo me leva para onde eu quiser. Então, as pessoas egoístas são aquelas que de repente estão onde não queriam estar porque não sabem que podem controlar seu ego. Por outro lado, ao conhecer e treinar seu ego, ele te leva para onde você quiser. Por isso dizem que não devemos nos identificar com o ego, pois ele é apenas uma ferramenta da nossa essência, não quem somos. Exato. Certo? Sim.
Como podemos começar a identificar o ego como parte de nós, como algo bom para nós, se o controlo bom para nós, se o controlarmos e o direcionarmos bem, mas Eu gosto de dizer que, do ponto de vista do Enneagrama, a essência é o nosso lado espiritual. E o ego ou a personalidade são esses comportamentos que usamos para sobreviver no mundo, que você pode dizer que é como uma máscara, que colocamos para sermos aceitas, para sermos queridas, para não incomodar qualquer coisa que precisemos fazer. Então, o segredo é que você saiba que você não é a sua personalidade e comece a se desidentificar desse personagem. e o que fica por trás desse personagem? Fica claro para mim que é a essência. Mas, ou seja, como isso se manifesta na relação humana? Ou não existe ego na relação humana? Não, claro. A ideia é poder se relacionar em essência, de essência para essência, desativando as personalidades dos dois. Quando você encontra uma relação assim, é incrível ser você mesma, sem julgamentos, ouvindo verdades sem se ofender, pois a conexão. Eu adoro. É o mais lindo. Sim, pois está conectada primeiro consigo mesmo. É impossível uma coisa sem a outra. Exato. Então você diria que muitas ou todas as brigas de casal são mais por ego e não tanto pela situação que estão vivendo. Sim, totalmente. Sim. Olha, acho que uma das coisas mais importantes que você teria que aceitar em um relacionamento é que está tudo bem não concordar. Esse seria o primeiro acordo que teríamos que fazer. Está tudo bem não concordar. Adoro, pois sempre é um mundo novo. Cada ego é muito diferente. Embora a essência possa ser parecida no amor, nas coisas bonitas e tudo mais. Pois temos histórias muito diferentes. Então, claro que não vamos concordar. Esse seria o primeiro acordo. Mas isso é a primeira coisa que muitos casais não consideram. Não. O ego se ofende quando o outro não pensa como eu. Olha, é um mecanismo de defesa. É o seu quadro de referência. Então, o seu cérebro, que pela neurociência você precisa ter uma noção de si, um quadro de referência que te ajude a manter a pessoa viva. Esse é o ego. Se você chega e diz, Adelaida, o que você pensa está errado? Você não me ofende, está questionando meu sistema de sobrevivência. Não, porque eu penso que preciso ficar quietinha e em paz para que gostem de mim e para sobreviver. No final, o ego te ajuda a sobreviver. É ele quem se encarrega de te manter na sua zona de conforto. Sim. Você chega e diz que meu sistema de pensamento não funciona, como se dissesse, você vai morrer porque seu sistema não funciona. Portanto, eu defendo com todas as forças. Quando eu já sei que não sou meu ego, e aqui entra a questão da mentalidade de Carol Dweck, que diz que temos mentalidade de crescimento e mentalidade fixa ou de sobrevivência. Ok. O ego te mantém em modo de sobrevivência. E o que o ego pensa? Se funcionou por 7 anos na sua infância, se tem funcionado por 20 anos, como por que vamos mudar isso agora? Claro. Defende sua verdade com unhas e dentes. Aí você chega e diz, não é assim. E eu pergunto, como assim? Isso funcionou para mim por 50 anos, não vou mudar meu jeito de pensar agora. Me defendo e até brigo com você. Se eu disser para o meu cérebro, talvez exista outra maneira de ver a vida. E o que você vem me contar? Será que vai me ajudar a sobreviver melhor? Ao mudar essa crença, vou te ouvir. Assim, meu ego, em vez de se defender, pensará, talvez a Johnny tenha algo novo para mostrar. Isso é bom porque vou te manter melhor. Olha, aí me surge uma dúvida pessoal. Vamos ver se as pessoas conseguem se identificar com isso. Talvez não sei. Você vai me dizer o que acha. Eu tenho essa síndrome de Sócrates de só sei que nada sei. E toda vez que ouço alguém, entro no modo aprendiz, especialmente com pessoas como você no podcast ou até em conversas simples. E às vezes eu penso, será que minhas crenças não são muito firmes? Ou será que eu simplesmente aceito as coisas? Porque pode ser que tudo o resto também seja verdade, tipo, não sei se estou sendo claro, mas às vezes vejo pessoas muito firmes em suas crenças e penso que gostaria disso, pois parece mais confortável. Foco em algo, mas logo penso que pode ser outra coisa. No fim, só sei que não sei nada. Mesmo conversando com pessoas muito estudadas e sendo muito dedicado aos estudos e preparação, eu me sinto o tempo todo como se não soubesse nada. Então você acha que pode ser mais ou menos assim? Olha, isso também é um ego. Esse é o que te ensinou, porque quando criança te serviu não ter razão e aprender a ouvir para ficar alerta. E vamos ver se já te peguei, mas tudo bem. Existe um ego que viveu em um mundo no qual não podia confiar. Como se dissesse,
Não sei se isso é confiável ou não. E então detectou e desenvolveu um radar para detectar o perigo. O sistema de sobrevivência dela é ficar de olho. Será que essa pessoa é confiável? Não, é que ela fez isso. É incongruente, congruente. Ela separou as pessoas em dois grupos, confiáveis e não confiáveis. Pode ser o seu caso, é só um exemplo. Talvez não seja. Sim, mas poderia ser. Mas o que acontece com essas pessoas é que elas não confiam em si mesmas. Por causa de qualquer coisa que tenha acontecido na infância delas, elas acabam passando a vida buscando validação. Será que eu estou certa? Não. Me diz, o que você acha? Fala para mim. O que falta a esse ego é dizer, minha intuição diz isso. Vou confiar mais em mim mesma. Ok. Porque dou mais valor ao que vem dos outros do que ao que vem de mim. Isso funcionava na minha infância, por algum motivo. Talvez. Você pode fazer o enneagrama para mim daqui a pouco? Você vai adorar. Beleza. Vocês vão ser testemunhas do que vai acontecer aqui com total vulnerabilidade. Por quê? Se tem algo que eu sempre soube é que todos nós estamos em um processo constante e tudo serve para aprender. Que? Obrigado por isso. E eu te pediria então que me dissesse por quê. Você acabou de mencionar algo interessante. A luta dos egos nos relacionamentos. E como muitas vezes, por querer invalidar sem perceber, talvez o ego do outro e vice-versa. Entram numa disputa para ver quem tem mais razão. Então poderíamos dizer que é uma sobrevivência do ego. Ou como você chamaria isso? No fim, são só duas crianças brigando. Gosto de usar esse exemplo em relacionamentos. Não sei se você brincou de um jogo com bola e alguém no meio quando era criança. São dois times jogando, com alguém no meio tentando tirar a bola. Imagine sua essência de um lado querendo amar a pessoa do outro, mas tem gente no meio entre vocês. As crianças pequenas, as feridas, a família, tudo que não tem a ver com essas essências que estão apaixonadas. Também não é por acaso. Seu parceiro não aparece para te fazer feliz nem te completar, mas para ativar feridas que você precisa trabalhar. Acredito que precisamos entender isso. Meu parceiro é meu espelho. Sim. E o que te incomoda? O que te incomoda em você costuma te incomodar no outro, pois seu ego esconde o que não aceita em si, mas você percebe isso no parceiro. E é mais fácil dizer, você é o medroso, eu não. Projeto em você o que não gosto em mim. E eu brigo comigo mesmo em você. Não sei se parece meio louco, mas Perfeita. Não, na verdade eu concordo muito com essa filosofia e sempre escolhemos o parceiro que vai ser perfeito. Adotar essas feridas e que vai nos mostrar esses reflexos que precisamos ver em nós mesmos para aprender a crescer, a melhorar, a deixar de ser criança. Aqui surge uma pergunta que muitos podem fazer. Johnny, mas não seria para escolhermos alguém para nos amar, para compensar o que não somos, para sermos opostos complementares? O que você diria sobre isso? existem 3 níveis de integração da personalidade, que variam conforme sua funcionalidade e a da parceira. Porque, e eu vou comparar isso com o amor sufi. Os sufis dizem que existem 3 níveis de amor. O amor tóxico é aquele em que você tem que me amar e tem que me dar tudo o que eu não tenho porque eu te amo. É exigir que o outro te dê o que você não tem. Manipulação. O nível médio é manipulação. Ou seja, eu te quero, te amo e gostaria que você me amasse. E olha, vou fazer de tudo para que você me ame, seja meu parceiro, goste de mim. Então, você não está exigindo, não é tão drástico. Mas eu também manipulo. Que me manipula e eu te dei, você me dá e olha, essa reciprocidade. Exato. Ainda espero que você me complete, pois me sinto metade e quero que me dê o que falta. Ok. Quando você trabalha em si mesma e sua parceira também, ambas ficam integradas. Já reconheço minhas luzes e sombras, assumo minha vida e você a sua. Sei que nenhum de nós vai fazer o outro feliz. Quero compartilhar minha felicidade e plenitude com você. Então a única coisa que muda é o nível de integração com o qual estou me relacionando. Isso não significa que você não tenha momentos difíceis, com egos em conflito, mas o segredo é ter consciência e admitir, foi meu ego, desculpa. Claro. E algum dos dois toma consciência. Claro. Mas a consciência é diretamente proporcional à responsabilidade. Quem diz você me tira do sério não pode ser, você não me dá. Assim você acaba perdido, pois entrega o controle da sua vida a outro. Sim. Esse seria o nível O tóxico. Depois, o nível médio é quando tento te manipular para conseguir algo. No saudável, eu te amo e você é livre para amar quem quiser. Sim, ou seja, alcançar o amor incondicional. Sim, sim. Até eu, quando vi, disse, isso não existe. A vida me colocou num lugar onde tive que aprender a fazer isso. Sim, é assim que deveríamos amar os filhos, para facilitar o entendimento, né?
Você cria e faz o melhor pelos filhos, mas eles escolhem relacionamentos que você desaprova. No fim, o certo é dizer, me dói ver você não se valorizar e aceitar ser tratado assim. Mas quem é você para fazer justiça com as próprias mãos contra o parceiro do seu filho ou da sua filha, né? Então poderíamos dizer para as pessoas que diriam: olha, Johnny, mas então eu escolhi viver no amor e estou enfrentando muita fricção. Eu diria: vamos ver se concorda comigo. Ironicamente, isso está te levando ao amor. É uma jornada de autoconhecimento. Eu vejo dessa forma. Sempre que posso, menciono isso. Nascemos diamantes. Vamos nos cubrindo de carbono por essa ou essas feridas, essa bagaje emocional, esses mecanismos de defesa. E então seguimos pela vida como pedras, esquecendo nossa essência valiosa, brilhante também. E vamos nos chocando com a vida como pedras e nos tratam como pedra e somos só mais uma no meio da multidão e nós também fazemos isso com os outros. E de repente encontramos uma pedra com a qual mais nos chocamos e daí saem faíscas e friccionamos. Mas se olharmos bem para as lições, para a beleza colateral, para tudo que está ali, para tudo que você está dizendo da Elaia, então começamos a lapidar esse diamante. E eventualmente somos diamante com diamante se fizermos o trabalho. E obviamente é preciso manter o diamante limpo desse ego. Combina? Sim. Pero vemos nossos parceiros como inimigos e os culpamos por tudo. Isso também é ego, né? Culpar o outro pelos próprios problemas. Claramente. Por quê? Vejo em você o que não gosto em mim como olhar no espelho. Seu rímel borra e você limpa o espelho. Limpe o rímel dos seus olhos, princesa, pois são seus olhos, sua maquiagem e seu rímel, não de outra pessoa. Mas é mais fácil dizer para o outro: conserta o defeito que eu não quero ver em mim. E também na admiração. Isso me encantou uma vez durante um workshop de espiritualidade. Solicitaram que observássemos qualidades em outros e listássemos. Depois nos disseram: o que você vê no outro também é seu. Desenvolva, procure, encontre e traga isso à tona, porque esse diamante que temos dentro de nós que não deixamos brilhar. Tememos mais nossa luz do que nossa escuridão. Porque na infância sempre ouvimos: você não serve, quem nasce para vaso não passa do corredor, isso não é para você. Você não é suficiente. E isso a gente conhece, mas não conhece o nosso valor. E então começar a brilhar. Sempre digo, ouse brilhar sem pedir permissão. Ou melhor, permita-se brilhar, né? Mas dói, pois é difícil e você deixa de pertencer. Você para de agradar, suas amigas passam a não gostar de você e te veem como ameaça. Competição. Então, realmente é preciso quebrar muitos paradigmas para chegar nesse lugar, mas claramente você escolhe o parceiro por dois motivos. Porque você realmente vê a essência dele e é verdade, sua essência, o diamante, se apaixona por esse diamante. Sim. Também acredito nisso. Ok. Quando existe amor verdadeiro, o que acontece com o casal? Vou focar nas mulheres, pois trabalhei bastante com energia feminina e masculina. E dizem que o problema dos homens, que eles não gostam de mulheres inteligentes, é que dizem: você pode ser mais do que isso e ela não vai permitir que você seja medíocre. Não é dinheiro, é você tem que ser esse homem que eu vejo em você. Sim. Da mesma forma como homem, vejo uma mulher incrível. Por que se contenta em ser assim? 100%. Essa é a verdadeira dor que temos com o parceiro. Quando é uma mulher forte em essência, Claro. não no ego. Não. Por quê? Da mesma forma, o homem, quando você é forte na essência, então você faz isso por amor. Você tenta impulsioná-lo, motivá-lo, formar equipe e seguir em frente com essa pessoa. E a outra pessoa vai ter o trabalho de dizer: aceito o convite, aceito os reflexos ou não. O problema é que muitas vezes o ego nos sabota e nos faz acreditar que somos pessoas empoderadas. Mulheres muito fortes, homens muito fortes. E o único que estamos buscando é subjugar e controlar o outro ou dizer: faça isso porque eu quero que você faça. Claro. Não é mais inspirado pelo amor. Exato, então você não está no amor. Exato, você está no ego. Quando você fala dessas energias, muitos associam ao gênero e acham polêmico, mas não tem relação com isso. Gostaria que você explicasse o motivo. Tem nada a ver com gênero. Olha, porque você pode ter uma... Faz de conta, todos nós temos energia feminina e masculina. E uma mulher pode ter 80% de energia masculina e 20% de feminina, mas necessariamente essa pessoa vai procurar um homem que tenha 20% de energia masculina e 80% de energia feminina, e não estou falando de preferências nem nada disso. O que acontece?
Que muitas mulheres se casam e, bom, eu sei que isso é polêmico e que vão me criticar. Você se casa esperando que seu parceiro te dê o que você não tem ou não vê em si mesma. O homem normalmente... Nossa, que teríamos que entrar num assunto muito polêmico, se importa? Pelo contrário, sejam bem-vindos e até esperamos seus comentários para ver de onde vocês estão respondendo. Da essência, do ego, da humildade, do amor ou de outro lugar. Sim, vamos discutir relações familiares. No México e em muitos países, a mulher acaba carregando a família sozinha. O marido vai embora e, se der sorte, é provedor, não é presente emocionalmente para a parceira. E uma mulher precisa do homem, bom, a mãe, o pai, o gênero que for, precisam se sentir apoiadas, porque senão a mulher precisa usar sua energia masculina para defender e cuidar do ninho. É biológico, é coisa de mamífero. O que acontece quando você faz isso? Seu parceiro não está presente e então você começa a buscar apoio ao redor. Em quem você vai se apoiar? No seu filho, que é gente boa e cuida de você. Ai, meu filhinho, me ajuda a trocar o pneu, me ajuda nisso ou naquilo. Assim, ele assume responsabilidades de parceiro, não de filho. Esse filho já tem parceira. O que esse filho precisa? De uma mãe que ele não teve. E então, o que ele vai procurar? Uma parceira que faça o papel de mãe para ele. Nós mães amamos mulheres e queremos cuidar, dar e fazer tudo por elas. Nasce o primeiro filho e a mulher já vira mãe. Então eu já não quero mais ser mãe do meu parceiro, porque agora eu preciso de um parceiro que me ajude a cuidar desses filhotes. Claro. Mas esse diz, não, eu já tenho minha mãezinha linda que é minha parceira, então você era minha mãe, agora não quero mais que seja minha mãe, então vou procurar outra. Dizem, ele me deixou sozinha com tudo, mas foi sua escolha, pois você estava materando seu parceiro. Amor, não esqueça de pagar o gás. Ai, por favor, traz leite para mim, te peço que me dê. Você é a mãe e nem percebe, é o que te digo, você não se responsabiliza pelo que você criou, pelo que você escolheu estar vivendo. E olha, aqui só para esclarecer essa polêmica entre aspas, que nem é polêmica, está comprovado e documentado, é só vocês olharem para o relacionamento de vocês. Sempre vai existir, não. Um relacionamento só vai até que claramente vocês cheguem a ser uma equipe e um casal, e não como pai, filho, adolescente ou mãe, não. E o príncipe mimado ou não, ou aqueles que vivem uma luta de poder porque os dois querem dominar. Ou os que continuam na relação sem progresso, só empurrando com a barriga. Exato, nenhum sim, nenhum não. Só que ele tanto faz. Exato. Então, a questão é o atrito e todas as crises, como você usa isso. Porque se você só vai embora, por exemplo, esse princesa que você mencionou, vai sair para procurar outra, vai repetir o padrão, e a outra também vai acabar procurando algo parecido se ela também não trabalhar isso. Claro, então você tem que curar a sua energia feminina e ele curar a energia masculina dele. Claro. E se neste mundo todo mundo trabalhasse seu ego, esse é o ego. Cura-se. Quando você se torna uma pessoa melhor, você atrai pessoas melhores e estabelece relações melhores. Claro. Claro, então chamem de energia masculina e feminina, chamem de yin yang, chamem de sensibilidade versus ação, não é? Ou seja, a força ou a lógica contra os sentimentos, chamem como quiserem. Mas vamos tentar todos nos equilibrar como pessoas completas, que possam ser suficientemente fortes e lógicas, agir, funcionar no mundo, ganhar dinheiro e resolver. Mas também sentir, também se comunicar, também ser empático, também abraçar e também acolher e cuidar da pessoa com quem você está. E a questão é essa. Quando você equilibra isso dentro de si, encontra alguém que tenha o mesmo equilíbrio porque a energia se complementa. Ok, o que acontece quando, ou seja, o que aconteceria se, por exemplo, você falava que se apaixona, você se apaixona pela essência da pessoa, porém existe um oposto complementar que atrai, que é a ferida também. E aqui falamos dessa simetria, né? A mãe e o filho. O que acontece quando talvez um perceba e comece a se equilibrar, mas o outro não? É aí que muitas vezes os casais terminam. Porque o que acontece? Eu percebo que podemos fazer melhor e começo a te dizer, como eu te falei, começo a te exigir que seja o homem que eu vejo que você pode ser, que não fique acomodado e que não se diminua. Claro. Mas essas pessoas ou esse parceiro quer ficar ali porque morre de medo de trabalhar o que precisa trabalhar, de tocar nas emoções que precisa tocar, e então prefere sair correndo do que enfrentar isso. E então a mulher é quem faz e acontece, leva para 10.000 workshops. Também não funciona porque se a pessoa não escolhe crescer ou mudar, você precisa entender que não pode mudar ninguém. E é muito doloroso, mas é o momento de deixar ir.
Curiosamente, quando você soltar, é provável que a outra pessoa volte. Isso é apego. Quase sempre é um apego ansioso. Por exemplo, nós mulheres tendemos a ter apego ansioso. Pai me aceita, diz que sou bonita e que me ama, pois não ouvi isso na infância. Os homens, ao contrário, feios, fortes, formais e não tocam nas emoções. Então, para não me machucarem, eu não toco, eu evito. De repente, uma princesa aparece e me mostra como é bom sentir. Começo a sentir, mas digo que não gosto e não sei lidar com isso. É aí que você tem que decidir. Eu me abro, resolvo minhas questões ou continuo fechado e vou embora. Esse é o apego evitativo. Eu fujo, mas fujo do que eu sinto, não da outra pessoa. Sim. A outra pessoa pede que o outro dê a validação que você não consegue dar a si mesmo. Então, bom, o que acontece? Dizem que existem 3 amores na vida. O primeiro amor é se apaixonar pela pessoa. Chega a pessoa, chega o seu príncipe encantado, sua princesa. E vocês começam um relacionamento incrível. E então começam a surgir as fricções, os diamantes começam a se chocar, as pedrinhas. E aí acontece, é um momento de virada. Se você escolhe abrir essas feridas e trabalhá-las e entrar dentro de si, você começa, é o amor que ensina. Você começa a trabalhar, se conhecer e se apaixonar por si mesma. Por isso eu gosto do Enneagrama, que te ajuda a encontrar isso. Eu adoro. Já que você se apaixona por si mesma e se preenche tanto de si, você chega ao terceiro amor, que é o amor pela vida. Porque é de dentro para fora. Quando você se conhece, percebe seu valor, vê sua essência, entende que não é ego e não precisa da aprovação do outro, pois já é único e perfeito. Você passa a dar às pessoas todo o amor que tem, pois ninguém precisa de nada, tudo já está dentro de si. Claro. Você começa a se entregar a vida, começa a ser generosa e é quando está pronta para sustentar o primeiro amor. E essa é a relação integrada. É necessário trabalhar em si mesmo e perguntar: o que você está me fazendo sentir? Não é você que faz sentir, sou eu que estou sentindo por causa do que você me disse. Adoro isso. Meu próximo livro, por favor, não se case sobre idade, sai em junho. Antes de saber disso, ok. Vou considerar isso. Sim, todos nós deveríamos considerar isso. E acreditem, eu escrevo muito a partir da experiência dos meus relacionamentos, do meu casamento e dessa jornada que vivi e que continuo vivendo. E assim como você mencionou, para enfatizar o que você disse, não tanto para debater, eu falo sobre várias etapas do relacionamento. Primeiro vem a idealização, que é o apaixonamento. Então você inicia esse relacionamento ou casamento e passa por várias outras fases, mas depois você chega à parte da decepção ou dos ajustes, que é quando você diz escolhe errado, tem muita fricção, estou de saco cheio, não aguento mais. É mais fácil sair correndo. É sair correndo. E daí, se você faz o trabalho e seu parceiro também, pode haver uma reconstrução e aí surge esse amor bonito, como eu chamo, que você chamou de amor. O amor mesmo. Que claro que tem que ter como base o amor próprio. Não existe um sem outro. Outro. É que o amor próprio seria o que você desenvolve no segundo amor. Ou seja, é desenvolver o seu amor próprio. Exato, Porque aí você já pode estar presente para outra pessoa. exato. E não, senão, você está preenchendo carências e não faz a reconstrução, seu luto surge como uma grande crise, capaz de quebrar esse diamante. Esse carbono possa se quebrar e com isso seja uma oportunidade, que muitas vezes as pessoas veem o luto como um castigo. Melhor, será que no luto o ego também entra aí para racionalizar muito a dor? Bom, eu acho que o ego tem muito medo e tem muito medo de desaparecer e tem muito medo de se reconstruir. E cabe a nós dizer, olha, vai ser difícil, vamos nos jogar de cabeça, vamos nadar em água fria, mas depois vai ficar melhor. Acho que só precisamos saber que depois estaremos melhor. E voltamos ao mesmo ponto, que tudo bem não concordar, ok? Estamos em desacordo. Como vamos chegar a um acordo e entender que o outro não é seu inimigo, que não é algo pessoal? É personalidade. Isso ajuda muito, Chris. Não é ele, é que ele é 642. Já entendi. E isso desativa todos os mecanismos de sobrevivência e de defesa, porque você já entende que não é contra você. Mas olha, isso é lindo e vamos ver se eu consigo usar isso com você. Não é pessoal, é a personalidade dela. Não devo levar para o lado pessoal, ela é assim. Mas como é que a gente vê a diferença entre o eu sou assim, me aceitem como sou, e o estou me resignando a ficar como estou, ao invés de fazer tudo isso que estamos falando de lapidar o diamante?
Olha, aí entra algo que é muito importante, isso que você acabou de dizer. Entender que você como é não quer dizer que eu tenha que tolerar tudo o que você faz. Aí entra o amor próprio. Porque veja uma caricatura. Temos um problema e esse é um caso da vida real. Uma aluna me disse, já vou me divorciar, não suporto meu marido, ele grita comigo, me insulta, me humilha. Ele é uma personalidade 8, que é como um vulcão em erupção, que não suporta ser vulnerável. Sim. O parceiro dele tem personalidade 4, criativo, vulnerável, tende a se vitimizar e sofrer por tudo, né? O que ocorria nessa dinâmica? Ele não aguentava verla fraca, pois não queria enxergar. Ver a vulnerabilidade de quem se ama também não é algo bonito. Essa personalidade que é 8 grita, humilha para ver se desperta força na mulher. Mas ela, ao ser insultada por precisar de validação, se sente menor, chora, age como vítima e fica frágil, o que o irrita ainda mais. E depois ele se sente péssimo porque gritou, insultou, humilhou e fez exatamente o contrário do que gostaria, porque sim, existe amor por trás. O caso é que um dia eu disse para ela, ok, da próxima vez que gritarem com você vai deixar que ele pare de gritar, deixa o vulcão baixar e depois você vai ficar de frente para o seu parceiro, porque esse era um 8 muito forte e eles gostam que você fale assim. E eu disse para ela, você vai ficar na frente dele e vai dizer, olha, eu vou te perdoar. E ainda por cima usando palavras fortes, porque essa pessoa gosta de falar assim. Olha, eu vou te perdoar, mas vou te dizer uma coisa, só porque sei que você é uma boa pessoa, mas você não vai falar assim comigo de novo, entendeu? Ela me disse, ele vai me matar, ele vai me matar. O que você acha que aconteceu? Que? Ela disse, enfim, você mostrou sua força. O que? Sério? E prometo que existe alguém assim. Não estou incentivando o outro. Bom, não estou dizendo para fazerem isso. Não, é um caso específico. Ou seja, sim, agora todas as mulheres, filho da mãe, desgraçado. Você acredita? Encontrei eles no supermercado e ele falou, você salvou meu casamento. Não fui eu quem salvou, foi Enneagrama. Mas o que acontece? Se você entende que o outro é seu espelho, o outro quer ser forte, quer te fortalecer, quer te empoderar, e você chora e se faz de vítima, ele está vendo a própria vitimização dele em você, a própria fraqueza dele em você. Então não é contra você. Está tentando acabar com a vulnerabilidade dele em você. E o que aconteceria, como seria se ele não fosse o forte que não quer ser vulnerável, mas sim o sensível? Ou seja, se alguém é sensível como ela, que é mais sensível. Como ela vê isso nele? Não, o que ela vê é que a humilham, que a tratam mal, mas na verdade é ela quem se humilha, se trata mal, não se valoriza e fica esperando que o outro lhe dê o que ela não sabe dar a si mesma. Essa energia pura, quando você se valoriza, por isso quando ela foi e disse acabou, 9 ali. E não sei se já aconteceu com você, mas enfim, eu tenho essa tendência, a minha personalidade tende mais para, não para o 4, mas eu sou 9. Harmonizadora, patológica, e acontece que eu aguentava muitos relacionamentos desiguais. E quando eu dizia acabou, de verdade, eu decidi isso no corpo, ela nem precisava conversar com a pessoa. Ou com meus filhos, que me irrita quando me deixam de lado e eu fico calada. Até que um dia falei, chega, não vai me fazer isso de novo. Nunca mais fizeram isso comigo, nem precisei impor limites, pois isso se coloca energeticamente. Mas imagino que você passou por muita coisa antes. Muito, Sim, muito. exato. E aí está a questão, né? E aí diríamos, quando você decidiu que era melhor ir embora, que não iam fazer isso de novo com você, foi isso que eu entendi. Em vez de reconstruir com ele não deu sinais de querer reconstruir. Olha, é curioso, nós fomos casados por 30 anos. Ah. Passei 10 anos, quando descobri o Enneagrama, achei incrível. Peguei o livro, deixava no banheiro como se fosse por acaso, para ele ler e ver o que precisava mudar. De sua família, levava ele a todos os workshops possíveis. A questão é que chegou um ponto em que percebi que eu não podia obrigá-lo a mudar. Exatamente. E nesse momento eu decidi usá-lo como mestre. Ou seja, tudo isso, na verdade, eu conto para vocês porque vivi isso durante 20 anos. Demorei 20 anos para entender como os relacionamentos funcionam. Pensei, não posso mudá-lo, então vou aprender tudo o que puder com ele antes de dizer adeus. Em certo momento, calmamente perguntei a ele, sabe de uma coisa? Do jeito que estamos, eu já não gosto mais. Sei que mudei, porque fui eu quem mudou. E eu espero outro tipo de relacionamento, mas se você não quiser, eu fico por aqui. Agora é com você. Curiosamente, ficamos separados por uns 8 meses e depois ele decidiu que afinal queria assim. Ele precisava que eu lhe desse a liberdade de escolher e ele escolheu. Voltou. O melhor ano do meu casamento foi o último e ele morreu. Como assim? Mas enfim, tem sido. Olha que interessante, ele mostrou sua camisa listrada.
Você teve 20 anos, quer dizer, Eu tive 20 anos bem vividos. Certo. E assim, foram 20 anos bem vividos. Depois trabalhei com Enneagrama, cresci, me desenvolvi, passei a se esforço. Quer dizer, nos últimos 10 anos como que não, algo mudou. Você mudou. eu cresci, como você dizia, não subiu não, e então fiquei brigando comigo mesmo e cresça e saia e veja o que você pode fazer e podemos aproveitar e nos comunicar melhor. Mas pelo menos você comprovou que conseguiu recuperar o que um dia existiu e que ele fez a parte dele. E isso é lindo. Ele só fez isso quando parei de incomodá-lo e dei liberdade. Então, do que me arrependo de não ter feito isso 20 anos antes? Trabalhar em mim mesmo. Para eu saber o que eu queria, pedir e depois deixar para o outro a escolha de decidir se quer ou não quer. Sim, porque muitas vezes queremos mudar o outro e nisso você pode me confirmar ou corrigir. Claro. E isso é puro ego. Passei 20 anos ou 10 anos querendo mudar meu príncipe encantado para que ele voltasse a ser o príncipe encantado que foi. Por 20 anos ele foi meu príncipe encantado, me dava uma vida de rainha, tudo era lindo, eu era a mulher perfeita. Então, por que não mais? Mas tudo bem. E você teve relacionamentos depois dessa? Só uma. Não mais. Não mais? Você percebeu isso desde o início? Olha, eu fui levando relacionamento, mas eu queria uma relação de intimidade profunda, de comunicação profunda, não de egos, nem de, ai, como você está, o que você fez hoje. É muito superficial. Sei que é complicado, mas hoje prefiro estar sozinha do que em um relacionamento medíocre. Ah, defina medíocre. Vamos ver, medíocre é sem comunicação, intimidade ou o que quero. Claro, pois não é igual para todos. Mas a conexão emocional, pelo que entendi, para você é o mais importante. Sim, Sim, para mim também. E eu acho que deveria ser o mais importante. Mas sempre haverá quem valoriza mais o status, o lado financeiro ou ser um bom pai, cada um com suas prioridades. Mas, para ser um casal, não me ocorre outra coisa além da conexão emocional, porque é isso que te leva a ser uma boa parceria na vida. já não estou mais, aos meus 60 anos eu já só quero aproveitar a vida. O que eu quero é uma cúmplice. Você parece muito mais jovem. 102. Parabéns! Se você está ouvindo no Spotify, Apple Music ou outra plataforma, confira no YouTube, porque você vai perceber que ela não aparenta isso nem um pouco. Uau, então agora você já está muito mais consciente nos seus relacionamentos. É que além disso eu estou num lugar diferente. Tipo, o que eu gostaria hoje? A única coisa é que eu não tenho é um cúmplice de vida. Não, né? Porque já sei me manter e é importante que os homens entendam isso. Porque não se trata disso. Vivemos muitos anos com essa ideia de eu prover, eu te dou dinheiro, eu te sustento e você faz o que eu mando. E os relacionamentos funcionavam bem assim. Hoje, não precisar de um homem para sustento não significa não precisar de acolhimento dele. Claro. Para te acolher, ele precisa ser homem, não menino. Sim, claro. Então, sim, eu acho que muita gente tem medo de ser isso. Sim, como você disse, eles acabam se destacando e se separando. Eu concordo muito com isso. Hoje a mulher pode ser tudo o que ela quiser, diferente de outras épocas. O homem também. Porém, muitos homens se limitam a ser provedores e as mulheres acabam ficando apenas como CEOs ou apenas como mães, não é? Mas se o homem trabalha para ser provedor e também um parceiro, um verdadeiro homem, não um machão, nem uma criança. Eu até concordaria com a ideia de prover de forma exclusiva. E isso é só um comentário, assim, entre parênteses, para permitir que a mulher, além de florescer economicamente, faça tudo o que quiser. Ela possa ter esse aspecto da energia feminina equilibrada de que você fala e ser uma boa parceira, uma boa mãe e tudo mais, e dar esse calor ao lar, porque dois estressados tentando sobreviver por causa do dinheiro e tudo mais, vai ter gente que funciona no 50-50 e seja lá o que for. Parabéns. Mas o que eu tenho visto é que eventualmente isso não funciona, não funciona. Estou convencida que não. Claro, eu venho de uma época em que as coisas eram muito radicais. Porque era, eu pago e eu mando. Isso não funciona. Isso também não funciona. Retorna a energia masculina e feminina saudáveis. Mulheres saudáveis, a energia feminina saudável não implora, não persegue, ela atrai. Olha. É magnética e isso é totalmente verdade. Quanto mais eu trabalhei em mim mesma, quanto mais eu me desenvolvi, as pessoas olham para você na rua, te cumprimentam, tudo se abre para você. Claro. Essa energia feminina saudável, ao invés de sentir que estão te submetendo, que é uma vítima ou ficar correndo atrás. Vou te falar, essa energia feminina saudável também é para homens.
Claro. Minha melhor fase de sucesso no dating ao estilo Adelaida foi quando eu consegui equilibrar esse lado e então eu aprofundava nas conversas. Eu era honesto, eu tudo. Isso chama muito a atenção das mulheres, das que também estão equilibradas. E então não é algo exclusivo das mulheres, é dos dois. É que o homem saudável não impõe, mas sim cria esse espaço de acolhimento para que a mulher floresça. Sim. Então é isso, não é que você fosse o. Acho que essa é a energia masculina saudável, quando ela te envolve de tal forma que você se permite ser frágil e voltar a enxergar. Porque, desculpa dizer, mas todas as mulheres sonham em ter alguém que nos ame, nos cuide e nos proteja, mas não é dinheiro. Quem dera fosse só dinheiro, tem quem se venda. Mas o que você precisa é de um homem que diga estou aqui. Porém, para ele estar ali por você, é preciso que você esteja na sua energia masculina. E não ficar esperando que alguém te complete. Adoro, é como uma dança. Às vezes sou mais masculino, outras sendo homem, quero ser mais sensível e que você cuide de mim e em certos momentos ambos estaremos no nosso lado masculino. Vamos superando as coisas por algum motivo e vai ter vezes que nós dois vamos estar em equilíbrio. Então, eu sei que para muita gente energia feminina e masculina soa como questões de gênero. O que hacemos? Leiam um pouco mais, não sejam tão fechados nas suas percepções e se permitam ir além do termo que foi colocado assim. O que a gente faz? Por aí, Carl Jung dizia que era animus e anima, também chamam de yin e yang. Chamem como quiserem, mas se informem e busquem equilíbrio. Até aí estamos de acordo. Totalmente de acordo. Agora, o ego. Já sabemos que é um mecanismo de sobrevivência. Pero bueno, Clark Kent se disfarça para se encaixar e esconder o Superman. Tudo bem. Se somos tão poderosos, por que temos tanto medo? Porque temos medo que tudo o que acreditamos nós criamos. E não sabemos disso, ou seja, vivemos em um simulador. Nosso cérebro é um computador quântico. Agora que existe a inteligência artificial, está nem alta. Isso que nasce na nossa mente. E o que acontece? E eu vou entrar numa teoria que talvez pareça muito conspiratória, mas é verdade. Não, eu adoro. Sabe quem? Segundo isso, encontrei por aí artigos dizendo que quem criou o feminismo foi a CIA. Mas eu não sabia disso. Me conta mais. Você já ouviu falar? Outro dia li um artigo e pensei, como assim? Quais são os resultados? Ou seja, o que o governo busca em geral? As grandes corporações querem manipular para que a gente tenha um ego frágil. Para que você acredite que comprar um carro, ter dinheiro ou ter uma bolsa vai te preencher, né? Então, obviamente, é nisso que as grandes corporações apostam. Controlar. Controlar, manipular, vender e lucrar. Exato. Ou seja, O que aconteceu com o feminismo? Não vou discutir se foi fundado pela CIA. As mulheres já se sentem ofendidas por cuidar das crianças em casa e agora ainda trabalham, cuidam dos filhos, cozinham, passam roupa, bordam e tricotam. Ninguém lhes dá nada. E agora ainda precisam trabalhar e ganhar como os homens. Elas se sentem sozinhas porque não tem nada. Tem ninguém. Por perto ou estão mal. O que aconteceu? Agora são duas rendas. Em cada casa onde as crianças estão sozinhas, elas ficam sob influência ou são mais influenciáveis pelo ambiente externo. Digamos aí, a TV, assim. E não é que eu dê razão assim no tradicionalismo na família, mas a família é o núcleo da sociedade. E se você destrói a família, você já destruiu a sociedade e pode manipulá-la e controlá-la. O resultado é que hoje os salários já não são suficientes. Ou seja, é rara a família que consegue viver com um salário só. Agora que dois trabalham, se conformam com menos, mas pagam imposto dobrado. Sim. Então eu deixo para vocês. Não é que seja verdade, não vou dizer que, olha, Aqui estão os resultados. As pessoas parecem mais estressadas, mais ou menos suficientes, mais sozinhos. Mulheres que sentem que já não conseguem carregar todo o peso do mercado de namoro, por assim dizer. Mas, na verdade, o mundo do dating dá vontade de chorar. Cada um vai pelo prazer, pela recompensa. Ninguém constrói uma intimidade de verdade com você. Não digo ninguém, mas a maioria. E assim, se olhando os resultados a gente não se questiona se isso pode ser verdade, mesmo que não possamos mudar a origem, porque, bom, as grandes corporações sabem por que fazem isso, é controle e consumismo. Não mudamos o mundo, mas podemos conquistar o nosso. Por isso o podcast tem esse nome. Assim, porque você realmente pode fazer a sua vida do jeito que você quiser. Essa é a liberdade que ninguém vai te tirar, mesmo que o tabuleiro do jogo mude um pouco. Você pode ir com a manada
ou pode ir com uma manada menor, mais consciente e construir uma vida melhor. Eso mesmo. Y cambiar su programa, me encanta. Se quiser, podemos hablar un poco sobre cómo o ego o a personalidade funcionam para ajudar a mudar crenças e o programa. Eu adoro. Já falamos que é um computador quântico. Sim. ¿Cómo funciona o software desse computador? As crenças que temos podem ser herdadas, podem ser aprendidas na infância ou você tira suas próprias conclusões. Essas crenças geram mindset. O mindset é seu quadro de referência para tomar decisões. Total, sua programação. Exato. Essa programação, nós recebemos cerca de 12 milhões de bits de informação por segundo através dos 5 sentidos, mas nosso cérebro só consegue se concentrar conscientemente em 50 bits de informação, de acordo com Joe Dispenza. Veja bem, recebemos 12 milhões e só conseguimos nos concentrar em 50. Exatamente. Isso é o que Joe Dispenza diz. Estou citando o dado. 11.999.950 bits passam despercebidos para o seu consciente e você constrói sua realidade consciente com esses 50 bits. E o que faz o seu cérebro? Ele precisa decidir ao que vai prestar atenção, porque isso é o que te ajuda a sobreviver. Esse é o seu ego. E então cada personalidade vai se focar naquilo que acredita que precisa ser para sobreviver. Por exemplo, se você cresceu e se envolveu a personalidade do tipo 1, que é a do perfeccionista, sente que precisa ser perfeita para sobreviver, corrigir a si mesma e aos outros. No que vou focar, nos erros para corrigi-los. Se você cresceu achando que precisa ser Juan Camané Camané e Superman e o melhor, vai focar nas metas para atingi-las. Estou indo bem. Para focar sua atenção, temos o que se chama de sistema de ativação reticular, que funciona como um alarme. Seu cérebro está constantemente detectando o que é perigoso. Um exemplo disso seria quando as mães têm bebês, o bebê chora e elas acordam, mas pode passar um caminhão por cima e elas nem percebem. E o homem que está dormindo ao lado, que é o pai da criança, nem acorda porque não é com ele. Ok? Esse é o sistema de atenção e o que o seu sistema de atenção faz, porque o seu cérebro prefere ter razão do que ser feliz. Funciona. Isso é uma realidade. O que ele vai buscar? Claro, para provar que o seu sistema funciona. Então, o seu sistema de ativação reticular vai buscar evidências para fortalecer as suas crenças. Então, é aí que entra o relacionamento. Se você cresce ouvindo que todos os homens são abusivos e controladores ao sair para balada ou encontros, seu inconsciente vai direcionar seus 50 bits de informação para identificar esse tipo de homem, confirmar essa ideia e se sentir pertencente. Mesmo querendo quebrar o padrão, você o repetirá se não mudar suas crenças. Claro, para ser leal a essa. Ofendidos a esse tema que te disseram porque você não pode. Como você vai ser feliz se minha mãe, minha avó, minhas tias, todos foram ofendidos? Nessa família, todas nós mulheres temos que ficar sozinhas porque os homens são perigosos. Não é brincadeira. Se os homens foram violentos e abusivos, é melhor ficar sozinha e você escolhe um que abandona. Você não percebeu porque foi seu inconsciente ou ego que escolheu. Mesmo existindo homens bons. Claro, mas esse você nem dá bola. Você nem percebe, te dá preguiça. Claro, é o da preguiça, o galã. É tipo, ai não, esse é o chato que sempre está atrás de mim e quer me ver. Por isso você não escolheu ele. Porque além disso, os padrões tóxicos, isso de verdade me explodiu a cabeça. Sim, sim. Biologicamente, tudo que você viveu foi bem sucedido porque você não morreu. As estratégias mal sucedidas na biologia acabaram na morte do indivíduo. Então, se você está vivinha e cheia de energia, repetir tudo que você viveu é funcional e é bem sucedido. Isso garante que você sobrevive. Claro, mas você sobrevive, não vive. Claro. E o que eu tenho que fazer é previsível. Portanto, funciona, portanto, eu aplico, mesmo que doa. E mesmo que doa e seja tóxico, eu sei que vou sair disso e vou sobreviver. Por outro lado, fico com quem me dá preguiça por ser tranquilo e bom, ou com o príncipe azul, e se não der certo? Meu cérebro não sabe onde isso vai, e por ser desconhecido, prefiro não seguir. E então seus genes passam para a próxima geração. O que é que eu leio? E então, não nos damos a oportunidade de gerar uma neuroplasticidade, ou seja, um aprendizado, uma ressignificação, um desaprender, chame como quiser, uma mudança neuronal e de personalidade. Certo? Sim, é isso mesmo. Porque se dói na gente? Que aí, obviamente, entra a consciência. Mas dói na gente e já sabemos que mesmo doendo, como é familiar, previsível, blá, 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 a gente prefere isso ao desconhecido. Mas
Por que muita gente não desperta e fica aí durante toda a vida? Só por isso, no automático. Acho que nem sabem que podem viver diferente. De verdade. Sim, já fiz um curso totalmente diferente, era sobre marketing de cursos de desenvolvimento pessoal. E essa garota dividia as pessoas em porcentagens. Ela dizia, as pessoas que estão procurando o seu workshop, o seu curso de crescimento, os seus workshops, os meus, Enneagrama, Yoga, são 3% da população. Ela afirma, todos do desenvolvimento pessoal disputam apenas 3% da população. Mas o que achei super interessante foram os outros 3 degraus ou grupos da população que ela descreveu. Ela diz, existe um grupo de pessoas, e vou exemplificar com carros. Você se casou, sua esposa está grávida. Você sabe que se tem um carro esportivo de 2 lugares, ele não vai servir em 9 meses. Claro. Não, eu tenho que trocar, mas agora não. Então, quantas pessoas dizem, sim, eu poderia viver melhor, mas agora não, que preguiça. Piloto automático. Depois eu penso quando parar. E no hospital você tem que vender o carro para conseguir outro, onde caiba o carrinho de bebê. Claro. Então eles vão reagindo, ver se antecipar. Exato, eles reagem. Sim. Depois há outro tipo de pessoas que saem, tentam ligar o carro e ele não pega, e não. E pronto, pegou. Você esquece que o carro tem problema. E você não faz nada até ele quebrar de vez. Até que ele quebra de vez. Não, então, não, é que não, se a gente estava perfeita, como assim você quer ir embora e se divorciar? Porque eu não ouvi o que me pediram, não prestei atenção a todos os sinais que estavam lá. Nos relacionamentos acontece. Olha, só quero mencionar uma história que minha mãe me contou uma vez, ou algo parecido, e que exemplifica isso. Mãe tinha um carro e a bateria já estava acabando, exatamente porque a bateria já estava velha. Mas meu pai, como um bom homem resolutivo, dava carga na bateria, Arrancava e ela pegava de novo. vai, e minha mãe sem bateria de novo. Então, como ainda tinha um pouco de bateria, toda vez que meu pai recarregava ou mandava pelo Uber com a bateria dele ou qualquer coisa assim, minha mãe voltava até o carro, mas já estava de saco cheio. O que minha mãe fez? Ela foi um dia à noite assim, com a roupa. Já estava dormindo, desceu. Não, ela desceu. E ela deixou aquele espelho de vaidade, sabe? Aquele que você abaixa do teto. E deixou ele aceso a noite toda, até acabar a bateria. No dia seguinte, João, acredita? A bateria de novo acabou. Fica tranquilo, amor, vou arrumar de novo, mas a bateria já não segurava mais carga. Ele precisou trocar a bateria. Claro. Porque esperamos tanto mesmo com sinais claros de que não funciona mais. Certo? Exato. Sim. Por isso as pessoas continuam no piloto automático. Eu acho que tem outros que o carro nem funciona, que não conseguem ligar, mas nem sabem que podem fazer algo diferente. 3 exemplos. Então, esses 3 exemplos. Mas aqui eu te perguntaria, como saber quando já precisamos mudar algo, como esse carro de 2 lugares? Quando? E quando ainda podemos usar esse carro, mas talvez só modificando alguma coisa. Ou seja, é um pouco do que falávamos sobre ter um processo para lapidar o diamante, ou quando aquilo já não vai mais funcionar. Nossa, que boa pergunta. Mas eu acho que é quando você pede e te escutam e há um interesse genuíno em resolver o problema. E não quando te desqualificam. Acho que os relacionamentos existem enquanto os dois querem. Sim. Quando um dos dois não quer mais, não há o que cuidar ou resolver. Obrigada. Muitas vezes insistimos em relações onde um já desistiu. Porque, além disso, energeticamente, você vai embora muito antes de ir fisicamente, né? Do relacionamento? Acredito que sim. Ou seja, não perceber os sinais como seu pai, por exemplo. Mas se a bateria já acabou, se já não liga mais, se já tem questões, as pessoas que estão adormecidas não veem esses sinais. Acho que o termômetro é simples. Tenho um termômetro de relacionamentos para compartilhar. Ele mostra relacionamentos tóxicos, medianos e saudáveis. Mas, no fim das contas, eu acho que o mais importante é saber o que você precisa de mim para ficar bem. Existem muitos níveis de intimidade. O que eu gosto é aquele de quais são os seus sonhos e como eu posso ajudar para que você realize seus sonhos. E você me perguntar o mesmo? Então, quando os dois querem, dá para resolver. Ok. Quando um já não está, não se interessa ou não quer, seja por medo ou outro motivo, é como admitir, isso deixou de ser um relacionamento. Claro. Foi isso que aconteceu comigo. Eu disse que não continuaria e fui embora. Então ele pediu para eu esperar e disse que queria assim. E às vezes acho que é birra, medo ou receio de admitir,
Não quero trabalhar nem encarar o que não gosto em mim. Não é falta de amor por você, mas eu tenho dificuldade de me enxergar. Claro, tem gente que nunca vai querer, mas tem outras que vão reagir, como meu pai com a bateria, que diz: bom, vamos trocar, ou como nesse caso, seu marido, porque ele nunca foi ex. Robert Greene menciona isso em um livro, ele não fala sobre relacionamentos, mas eu uso como analogia, que se chama As 33 Estratégias da Guerra. Ele menciona uma chamada ao terreno da morte. Quando os exércitos sabem que não há volta de barco, queimaram os barcos e só resta matar ou morrer, eles dão o melhor de si, porque não há outra opção. Então, quando nos encontramos nesses terrenos onde ou você age ou o relacionamento morre e realmente te interessa, como você bem disse, você vai dar o melhor que tem. E aí, vamos ver se é suficiente ou não. O que acontece, né? Mas tem muita gente que mesmo no terreno da morte diz não quero e tudo bem. Então, tchau, fica bem. Já? Pegando. Agora, antes de você fazer o teste, o enneagrama comigo, como você chama? Assim, que não é teste, porque você não gosta de teste, você já tinha me dito. Eu aqui só falando besteira, falando besteira. Olha, quero te perguntar, o quanto o ego tem a ver com a ansiedade, o estresse e a depressão? Eu acho, digo tudo, quando você vive no ego e tem ansiedade ou tem depressão, é a sua alma te dizendo, aqui não é assim, mude. E é não darmos ouvidos a nós mesmos, nos desconectarmos de nós mesmas. Quando você não escuta, quando não quer ver, quando não vê os sinais, mas os seus próprios sinais. Sim. Que você está aguentando uma situação que não gosta, que não te faz bem, ou finalmente, às vezes, sua alma já precisa sair daquele lugar e dizer adeus com todo amor ao que for. O trabalho, a família, o relacionamento, que já não é mais. Por isso mesmo, porque se um cresceu muito e o outro não, só estão fazendo um ao outro infeliz. Porque não é só um que não é feliz, são os dois. Mas será que esse medo da dor do luto, por exemplo, é o que nos impede porque queremos controlar a situação e não queremos encarar o luto? E aí está a ansiedade. Está a ansiedade. E aí está a depressão. Ou quando nos deparamos com esse ego que diz que foi um fracasso, em vez de uma oportunidade de nos conhecermos ou de sair de um relacionamento que era tóxico. Eu vou aproveitar para fazer um jabá, porque temos um programa completo de 30 dias para superar um luto amoroso e, acreditem, os resultados são espetaculares. Para isso, vou deixar o link na descrição deste vídeo, assim como uma aula gratuita onde aprofundamos um pouco mais nesse assunto. Assistam à aula gratuita. Se gostarem, entrem no curso e experimentem por 7 dias. Temos acompanhamentos semanais pelo Zoom, onde falamos sobre esses e outros temas. Estou de volta. Muito legal. Você me deu a deixa perfeita. Obrigado. Adoro lembrar vocês porque muitas vezes o podcast não nos dá tempo. Não, em 30 dias posso fazer muito e, bom, aí está o convite. Por que é tão difícil lidar com a idade? Parar de querer controlar a situação. Ou seja, se já sabemos que não podemos controlar tudo, por que não largamos isso? Por quê? Por que não nos rendemos? Porque o ego, ou melhor, vamos dizer, aquela criança pequena na sua fantasia de criança quer controlar o mundo e sentir que tem controle. E aí sim quero trazer o tema espiritual. Ok. Seja lá o que for espiritualidade para você, é preciso acreditar, ou eu acredito, que existe algo além de mim que está sustentando tudo e que está nos guiando. Se você confia nisso e se entrega de verdade, sua vida é outra. Aliás, vou te contar uma história. Eu adoro. Meus filhos queriam pular de paraquedas e eu falei, só por cima do meu cadáver vocês não vão. Durante nossa separação e brigas, minha filha me ligou e perguntou, mãe, posso pular de paraquedas? Vou com você. Foi uma experiência espiritual impressionante, porque eu disse, ok, vou pular de paraquedas. Se eu não morrer, é porque minha vida tem algum sentido. Porque eu era daquelas que casei para que só a morte nos separasse, né? E então eu pulei de paraquedas e disse, Senhor, seja lá no que você acredita sobre o universo, lá vou eu. E eu me entrego, porque eu não me aguentava mais. Sugiro que não esperem até estarem no limite ou com a vida desmoronando para dizer, não aguento mais e soltar o controle. Claro. Quando você solta o controle, tudo muda. Como se solta o controle sem medo da vulnerabilidade? Ou seja, Não tem jeito. você precisa ter a minha e dizer, Pode acontecer, não tenha medo da vulnerabilidade. É sobre tocar na vulnerabilidade.
Quero dizer, eu não sou super homem nesse sentido. E ao mesmo tempo eu sou super homem porque sou imagem e semelhança do Criador. Então é meio contraditório, mas é o ego que quer controlar tudo. Exato, gosto disso. Chegamos a algo importante, você me corrige. Para se soltar, você tem que ser vulnerável, perder o medo de ser vulnerável, mas ser vulnerável e saber que vai doer algumas vezes. Claro, mas é isso que te tira da dor. Todo mundo tem um ponto cego e quero evitar isso. Então, por exemplo, te digo rápido, às 9. Acha que precisa ser perfeito para sobreviver. É nisso que o ego acredita. O que preciso entender? Que já sou perfeitamente imperfeito? Deixo de buscar perfeição, pois já sou perfeita como sou. Me expliquei? É como ir para dentro e parar de usar essa mascarazinha, o número 2, aí eu tenho que ser bonito. O que é ativo número 1? Sentir que é corrompido e que não é bom. Que não é perfeito. Esse é o menino que quando criança dizia, ai, que enojo, que bobo, que horror. Então preciso ser perfeita, senão ficam bravos. Por isso luto. Vi. E desenvolvo a estratégia de querer ser boa, perfeita, e então sempre corrijo todo mundo. Ok. E se nos relacionamentos, seu parceiro aponta algo que o incomoda, vira um caos. Claro. Ok. Acabo sendo a supervisora e policial, sempre corrigindo todos. Assim, os outros não se sentem parte do casal nem aceitos, pois nunca é suficiente. Isso faz outros não se sentirem confortáveis ou aceitos. O 2 é o colaborador. Essa personalidade é, quando criança percebeu que se levasse os chinelos para o pai ou colocasse a mesa para a mãe. Ah, me querem. Me acostumei a suprir as necessidades dos outros, esperando que depois me retribuam com amor e cuidado. Complacente. É complacência, mas manipulador sempre faz isso para obter algo de você. O que ela precisa entender? Que eu não preciso fazer o bem acontecer. Essas pessoas acreditam que se não fizerem o mundo não gira. E seguem tentando fazer tudo dar certo, mas não conseguem. Aham. É como se sentir indispensável. No fundo, é orgulho. O que no tom dele causa isso? Sentir que eu tenho que servir para viver. Tipo, Madre Teresa de Calcutá, né? Quem não serve para viver. Ok. Como isso aparece nos relacionamentos de forma tóxica? É a mamãe. Ou a mãe ou o pai que cria filhos dependentes, faz tudo por você, mas sabe, graças a mim você saiu do buraco. Quando te conheci, você não era ninguém. Agora que tem dinheiro, acha que pode viver sem mim. Você deve sim. Você vive criando dívidas emocionais para que outros paguem para você. Para que não te deixe. Funciona, mas não é saudável. Então você tem que soltar e saber que não tem problema. Ok. Que você pode se dar. Qual seria a terceira? A terceira pessoa é bem-sucedida e vaidosa. Quer ser valiosa para não ser abandonada. Não busca amor, mas admiração. E então são esses. Ufa, João Camanei, que faz tudo, sou o primeiro, o mais bonito, é o número 1 em tudo. O que acontece? Eu procuro um parceiro e depois quero ser o número 1. E você não. Então a parceira não se sente vista. São os euzinhos de eu, comigo mesma, e que podem acabar muito sozinhos porque estão sempre atrás da meta, atrás da conquista, mas não aproveitam o aqui e o agora. Okay. O que causaria isso com o seu parceiro, por exemplo? Bem, antes de tudo, sentem que não tem valor. O que eu tenho que fazer? Ver meu valor pessoal e parar de esperar reconhecimento do meu parceiro. Isso, querida, diga que eu sou incrível, que eu sou o máximo. Tô esperando como uma criança pequena que me validem de fora. Eu mesmo tenho que me validar. Falamos muito sobre isso nas redes sociais atualmente, como se estivéssemos sempre buscando isso. Mas, se sua parceira diz que não gosta de algo em você ou no seu trabalho, por exemplo, você já desiste. Ou você desmorona ou começa a brigar. Ok, qual seria o próximo? O 4 é a vítima, o criativo, que é o romântico. Sente que os outros têm a felicidade que me falta para sobreviver. Então vou pela vida vendo qualidades nos outros, vendo o que eu não tenho e os outros precisam me completar, porque aquela criança pequena, quando você é pequeno, realmente é necessário. Os outros precisam te dar para que você sobreviva. É como atualizar o software e dizer, aos 7 anos sim, mas aos 50 já posso me completar. Tenho muitas qualidades. Então é só mudar o chip e começar a ver o que você tem, em vez do que você não tem. Como que desencadeia o casal? Como no 8 e 4 que mencionei, um é vítima e o outro, como fica? Eu te dou tudo e nada é suficiente. Então isso detonaria a relação. Adoro. O próximo. O próximo é o observador ou cientista. São pessoas super racionais, que perceberam que seus pais eram meio incompetentes para mantê-los vivos. Então pensam, não, quanto menos eu precisar, melhor vou sobreviver. E precisam de espaço, tempo e distância. São avarentos com seu tempo, com suas emoções. São muito observadores, muito frios, calculadores e analíticos.
Eles te dão liberdade, mas como parceira você se sente negligenciada e desatendida devido à dificuldade deles na interação diária. Depois do sexo, aí que detonaria isso com o parceiro? Tanto faz se o parceiro vai ou vem, na verdade prefere ficar sozinho e fica mais feliz assim. Ou caso exigissem conexão ou profundidade emocional dele? Não, é muito difícil para eles, têm dificuldade com o contato físico. Por exemplo, uma vez ela contou que uma aluna se casou e Vanidade leu a revista sobre dormir de conchinha e bombom, viu todas as posições. Quando se casaram, ela disse ao marido: 5. Sabe o que eu vou te pedir? Só um favor, você dorme de um lado da cama e eu do outro. E ela pensou: ele não me ama, como me casei com essa pessoa? Até que ela entendeu 5 sim, e no dia em que demos a aula, ela disse: agora entendi, não era eu, era a personalidade dele. E é isso, entender que o outro é o outro e você é você. Ela se sentia rejeitada, se sentia não amada. Qual seria o próximo? Eu adoro. O 6 é o questionador. É aquela criança que percebeu que o mundo é inseguro, concluiu que é perigoso e que precisa se prevenir. Então, Como achava que seus pais não cuidariam bem dele, era sempre: mãe, cuidado com isso, pai, cuidado com aquilo. Olha, o iogurte já venceu. Como sente que seus pais são incompetentes, ele está sempre à frente. Classifica as pessoas como confiáveis ou não. Então, sim. Com seu parceiro, pois é medroso, é movido pelo medo, previne o medo e passa o tempo todo ou mostrando todos os perigos que existem na vida para o parceiro ou tentando superar o medo. Então, podem ser muito ousados, arriscados e tudo mais. Ali com um parceiro, como se houvesse um choque. A questão do 6 é a traição, é se posso confiar em você. Qualquer atitude diferente do meu parceiro já gera desconfiança, como se eu não pudesse confiar nele. Se eu tenho que confiar em você, porque é você quem vai me dar a segurança que eu mesma não me dou. Então, isso detonaria muitos problemas no casal. O 7. O 7 é o otimista, esse é totalmente o contrário, aquele que acha que tem que aproveitar as oportunidades enquanto elas existem. Esse vamos comprar agora que dá, é pouco previdente, e aí o problema é que pode ser irresponsável, são aqueles que vão vivendo a vida e na hora de cuidar das crianças, que preguiça, amanhã. Ou aquele que não avisa. Onde você está? Não vou avisar, coisas assim. Sim, posso te contar casos graves. O pai de uma das minhas alunas um dia me disse que chegou em casa e falou: vamos para a Europa, convido todos vocês. Eles viajaram para a Europa e ao voltar ele disse: adivinhem, era a minha rescisão, não era um bônus, e se gastou a rescisão numa viagem. Imagine ser a esposa dele. Sim, zero segurança. Exato. 8 é o controlado que mencionei antes. Quero que todos estejam protegidos e cuidados. sim. Para cuidar de você, preciso te controlar, então siga o que digo. São pessoas controladoras que evitam ser vulneráveis. Aí o que acontece é que você até se sente muito protegida como parceira, mas no final vai acabar se sentindo sufocada e controlada e isso também não funciona. Aí, Por exemplo, se alguém é muito como no passado, como era o nome, aquele que é muito livre. Bom, muito responsável, o otimista. o otimista com o controlador teria um choque tremendo. Veja que eles não entram tanto em conflito, outros entram mais como o 4 e o 2 contra o 8. Porque 4 e 2 querem ser amados e cuidados, acabo casando com alguém controlador e me sinto bem. Mas depois, aquilo mesmo que eu gostei é o que me incomoda, que eu digo: não, também não me controle tanto, me deixa em paz. Então, no fim das contas, o que te incomoda, primeiro você gosta e depois te incomoda. Quase sempre, como falamos, o que chamo de compatibilidade traumática ou amar pela ferida, você nem sempre busca pessoas do mesmo número. Não, pelo contrário, complementos. Claro, para que haja um choque necessário. E também para te equilibrar, pois pessoas fortes sempre se casam com alguém de personalidade mais fraca. Claro, e o choque leva ao equilíbrio. Se aprendermos, se não é só conflito. Há um tambor. E o 9? 9 é o harmonizador. Esse é o mediador patológico que flui porque desde pequeno aprendeu que quietinha fica mais bonita. Então, digo sim para todo mundo. São pessoas que estão sempre de bom humor, são muito acomodadas. Mas chega um ponto em que também te desespera que a pessoa ao seu lado não tome decisões, não te imponha limites. Então, nenhum extremo é bom. Então, pelo que eu entendi, como comentamos, nenhuma dessas 9 personalidades. Ou seja, todas são funcionais, mas nenhuma está completa. Nenhuma é muito boa, por assim dizer. Todos têm que seguir o mesmo caminho, que é a essência, o diamante. Claro, cada personalidade é uma estratégia humana que todos nós temos todas elas. Mas digamos que você escolhe uma como sua e a desenvolve bastante. Isso te dá talentos naturais ausentes em outras personalidades.
Então, todas são igualmente válidas, todas são diferentes, nenhuma é melhor que a outra. E essa, se você está saudável e está na sua essência, você tem um talento incrível, que é o talento da sua personalidade. Para o que você é bom. Aqui você diria que o temperamento influencia se sobrepõe ou não existe, ou se existe mesmo. Acho que devemos atualizar o conceito de temperamentos, pois tem 2000 anos. Eu também acho. Quer dizer, eu acho que a personalidade realmente se forma no útero. Sim. Se você acredita em algo além daqui e é espiritual, se veio viver uma missão na Terra ou fazer um aprendizado, precisa trazer sua personalidade antes de nascer. Então, bom, é isso que eu penso. O cérebro se estrutura mais no ventre materno Sim, do que no resto da vida. sim. Então, Então você não acredita nos temperamentos. acho que não é só o temperamento, vai além disso. Eu também. Aqui, quer dizer, eu acredito muito, eu digo aqui. Tudo que contribua para nosso desenvolvimento humano é bem-vindo, não é? O que for melhor para você. Mas eu não acredito nem nos temperamentos, nem em nada preconcebido, nem na biologia em si. E eu acredito que a neuroplasticidade e a neurociência comprovam isso. Você se forma e é condicionado desde o útero. E a partir daí, obviamente, com o que você vive, com o que te dizem, com o que você vê na sociedade em que está, você desenvolve uma personalidade. Sim. E você pode desenvolvê-la desde o ventre e ela vai estar muito integrada se você teve uma infância muito saudável. Quem teve infância difícil tende a se desintegrar mais, pois depende mais do mecanismo de defesa, que fica mais rígido. Com certeza. Queria te perguntar algo. Mas antes, vamos fazer isso? Sim. Aqui está. Vou te dar 9 cartõezinhos. Quero que você olhe para elas de frente. Ok. São cerca de 6 ou 7 características. Ok. Divida em 2 montes. De um lado, as que podem descrever você. Do outro, as que não podem. Leia cada uma, se ela conseguir descrever, coloque em um monte, senão no outro. Pronto. Os com que me identifico de um lado e os que não, no outro. Coloca no outro. Ok? Vou ler em voz alta para todos acompanharem. Diz, personalidade 1, íntegra, organizada, metódica, ética, meticulosa e criteriosa. Às vezes, rígida. O quanto você se identifica com ele? Este é o lado que eu come, enfim. Você pode ter todo. Sim. Você pode ter todas, ok. Complaciente, sentimental, generoso, altruísta, prestativo, compassivo, às vezes manipulador. Ok, às vezes me identifico. Bem-sucedido, executor, seguro, ativo, competente e ambicioso, às vezes vaidoso. Até agora estamos em 3 de 3. Vamos ver no que isso vai dar. A Cindy Jones vai morar em sensível. Assim a personalidade 4. Romântica, artística, intensa, intuitiva, emotiva e às vezes temperamental. 4 de 4. Uau! Não, bom, talvez. Quer dizer, você vai me dizer, né? Eu, personalidade 5. Independente, perceptivo, solitário, observador, analítico, reservado. Gosto de ficar sozinho e às vezes parece insensível. O que isso significa? O que significa ser zero enrolação? Só por isso eu não ficaria. Porque eu sou analítico, observador, solitário. Solitário quer dizer que não posso estar com as pessoas. É não gostar de companhia. Ah, eu não gosto. Preciso de um espaço privado para carregar as energias. Sou assim, mas gosto de estar com pessoas. Sim, não é só isso. Não coloco? Ok. Finalmente. Depois, personalidade 6. Comprometido, responsável, leal, cauteloso, confiável e cético. Às vezes indeciso. Personalidade 7. Hiperativo, soñador, ingenioso, otimista, divertido, despreocupado, às vezes evasivo. Não. Quer dizer, sim, mas não é a minha principal característica. A ideia é que você escolha a que mais te descreve, a melhor. Então, se não for muito boa, tira. Exato. Personalidade 8. Asertivo, líder, dominante, decidido, protetor, poderoso, às vezes controlador. Como seria o significado de assertivo aqui? Pavio curto, direta e que não tem filtro. Ou seja, aqui entre nós. Sim. Ou seja, eu sou assim e que aguentem, é isso que tem, e se não gostarem, é horrível. Isso não é assertividade, isso não é assertivo. Isso Bem, isso é o 8. Não é que você seja assertivo emocionalmente, mas pessoas que falam o que pensam, sem filtro, indo direto ao ponto. Eu sem filtro, protejo, mas de armadilhas. Só por isso eu diria que não. Tá bom? Personalidade 9, tranquilo, conciliador, adaptável, mediador, paciente y relajado, às vezes conformista. Mediador sim,
Paciente relajado, às vezes. Então, não. Não. Ok, dessas, atrás vem uma inscrição. Eu te pediria para começar pelo 6. Pelo 6. Veja se tem sua família. 6. Sou responsável, trabalhador, comprometido e leal. Sentir segurança e confiança é o mais importante para mim. É por isso que gosto de saber em que posição estou. Sou cético, desconfio de quem não é coerente e questiono tudo. Não acredito de imediato, por isso sou cauteloso. Quando fico bravo, me torno defensivo e evasivo. Sou ótimo em resolver problemas, mas em decisões importantes consulto a opinião das pessoas em quem mais confio. Gosto de estar alerta ao perigo, planejar e ter opções. Gosto de estar alerta ao perigo, planejar e ter opções de emergência caso algo dê errado. E quando sinto angústia e ansiedade, fico nervoso e posso imaginar cenários catastróficos que experimento como se fossem reais. A autoridade me causa conflito, posso ser submiso ou enfrentá-la de forma agressiva. Sim, me identifico, menos com uma coisa. Com que? Que coisa, né? É a de que eu me torno evasivo. Ok, você enfrenta. Sim. Ok. Mas você valoriza segurança e certeza. Como isso se manifesta para você? Porque eu tenho o meu significado de estar com pessoas em quem confio e de que tudo está sob controle. Sim. Ou seja, você divide em 2. Nessas pessoas em quem confio são as minhas pessoas próximas, para elas eu dou a vida inteira. Com os outros, até que provem o contrário, e você é tão bom em detectar a incongruência quando o que a pessoa fala e faz não bate. Essa pessoa não é confiável. Bom, eu acho que isso é importante. Sim. A lealdade, o quanto ela é importante para você ou a traição? Não, muito, muito. Ok. Então o que? Eu deixo ela. Eu acho que são 6. Você acha que eu sou Tudo bem? Poderia todos esses? Leio 3. Ok. Deixo com você para ler com calma, só estou tentando ser rápido. Tá ótimo, tá ótimo. Não, e um dia a gente faz isso a fundo, quer dizer, eu adoro. Acho que, como seres humanos complexos, temos muitos lados, mas sempre tem um que prevalece mais. Sim, olha, agora mesmo você escolheu o 1, que faz o que é certo, e o 6. Entre as duas, eu faria uma pergunta de diferenciação. O 1 faz o que é certo porque assim deve ser. Mas o 6 faz o certo para evitar problemas. Acho que para não ter problema. Então o 1 não seria... O 1 costuma ser mais rígido, impõe a verdade, é mais polícia. Ok. Ou melhor, não, impõe minhas regras e é assim que deve ser. Ok. Não, então esse não, descartamos. O 2, o colaborar é o vermelho. São pessoas que buscam ajudar o outro, mas para que você precise de mim e manipular. E então gerar dívida emocional para que você não me deixe. Já o 6, me dou bem com quem gosta de mim, pois não vai me agredir. O que busco é segurança. O ponto é o que cada personalidade procura. O 6 quer segurança. O 2, ser querido e necessário. Eu não preciso que precisem de mim. Pelo contrário, você agradece que não precisem. Sim, você não é 2. Embora eu tenha percebido na minha vida que, por muitos motivos familiares e por ser o irmão mais velho e tudo mais, aprendi a ser útil. Isso envolve 2 ou 6? Com 6, vou te dizer por quê. O 6 é gregário. São pessoas que mantêm as tradições familiares, são grandes formadoras de equipes, ótimas para gerar times, para criar, porque têm uma grandeza humilde. O 6. Você já me convenceu? Você já me convenceu. Adeus, 2. Não. Não, o 2 é outra coisa. É como a mãe protetora, carinhosa, fofa, mas eu quero que precisem de mim. Se alguém tem um problema, por que não falou comigo? Eu quero ser o centro das atenções, a pessoa principal. E o 6, não. Ele diz, olha, se eu preciso fazer, eu faço por responsabilidade, por lealdade, mas não porque eu quero que precisem de mim para tudo. Claro. Então é por isso que eu digo. Na verdade, até me faz bem, porque senão sim, eu acabo protegendo e tudo, mas senão, o que acontece? Que delícia. Ok. E depois, 3 e 4. O 4 sente que lhe falta algo para ser feliz. Eles têm ambivalência emocional. Se parece ao 6, porque o 6 é confio ou não confio. É ambivalente, mas no campo mental. E o 4 é você me ama ou não me ama, me conecto ou não me conecto. Tem muita questão emocional. Vivem 1000 estações emocionais, as 1000 estações emocionais em um dia. Mas o 6 liga para conexão? Sim, claro, confiança. É só para saber se confia em você. Podem ser pessoas muito empáticas, independentemente disso, mas eu sou muito analítica, sou mais racional, o outro é emocional.
Eu estou lá e danço. Você tem seu coração, você cuida dele. Sim. Não, eu já fiz isso. Eu quis. Ok. E o 3? Este já é o meu cartão. Ok. Não, tudo bem. 3, né? De qualquer forma. O 3, não, sim, tem risquinho. O Enneagrama tem risquinhos. Olha, isso. Isso é o Enneagrama. Tem linhas entre as diferentes pessoas. Claro, está interconectado. Então, está interconectado, é muito dinâmico. Não pensem que é como uma etiqueta e pronto. Claro, exato. Não é linear, é como uma espécie. Como se chama aquele mapa do corpo humano que fazem? É muito parecido com o Homem de... Ai, sim, não me lembro. Bom, Mais um Human Design e tudo isso, sim. bom, então, senhoras e senhores, eu sou um 6. Vou te fazer a última pergunta, entre 3 e 6. O 3 busca sucesso, prestígio, conquista, quer ser visto. É aquele que tem a vaidade como ponto cego. O 6 busca certeza, clareza, lealdade. E seu ponto cego é o medo. E eu posso ou fugir do medo ou atacar e superar o medo. São duas atitudes, mas são diferentes. Acho que está interligado porque, claro, que eu gosto do sucesso e de ser competente e tudo isso, eu gosto. E nesses tempos, além disso, é um pouco necessário. O que você escolheria se só pudesse escolher uma coisa? Certeza, segurança ou ser admirado e aplaudido. Não, tranquilidade, certeza. Eu vivo no 6. Você diz que eu sou 6? Meu time fala que também sou 6. Oh, então eu sou do tipo 6. Comprometido, responsável, leal, cauteloso, confiável, cético e às vezes indeciso. Isso faz muito sentido para mim. Com qual número geralmente não há quase nenhum conflito e com qual eu me dou melhor. Olha, com o 8 pode ter problemas, porque o 8 é quem faz as regras e as quebra quando lhe convém. São tipo, isso sim, isso não. Não gosto de incongruência porque preciso de certeza. Preciso saber onde estou. Quero saber se você me ama ou não. Claro que gostaria que me amasse, mas se não, prefiro saber. Exato. Exato. Sim, quero saber onde estou. Exato. E o 8 é O 8 é muito dominante. um vulcão, pavio curto, são pessoas que quebram as regras, que não seguem as normas. Então, meio que penso, isso me incomoda. Seja, e com qual se dá bem? Olha, se ele estiver saudável, com qualquer um. Sim. Agora uma pergunta, o quanto isso tem a ver? Porque imagino que também se relaciona, se distorce, se usa como base para os signos do zodíaco. Olha, eu vejo coincidências porque são sistemas de personalidade, mas ainda não encontrei uma teoria que me diga este corresponde a este. Porque, olha, na astrologia tem ascendentes, tem sóis, tem luas e aqui tem linhas, setas e asas. Então é tão dinâmico que seria muito complicado juntar as duas coisas. Sim, sim, sim. Né? Está ótimo, eu adoro. Se quiserem descobrir sua personalidade e trabalhar nisso, Adelaida, onde as pessoas te encontram? Temos mais perguntas, ainda não estamos nos despedindo. Bom, eu tenho duas redes, Adelaida Harrison Coach, ok? No Instagram, Facebook e YouTube, e Enneagrama Conócete, que é onde eu falo só sobre Enneagrama. Perfeito, eu adoro. Agora bem, hoje em dia, o quanto você confirma ou discute o que vou te dizer como afirmação que não é minha, mas geral. As pessoas estão muito presas a um ego que não está nestes cartões, ao qual chamamos de ego espiritual. O ego do eu sei tudo, já cresci, já trabalhei em mim, já fiz tudo, mas nada disso, sigo sendo qualquer um desses números e não percebo isso em mim. Você acha que isso está acontecendo muito? Totalmente. Sim, totalmente. Aliás, no momento em que você se sente uma guru espiritual, você já perdeu. E você já perdeu a conexão com a essência. Porque eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer como ser humano é que quando você realmente se ama, realmente se conhece, e isso não é egoísmo, é que se você não gosta de si e não se ama, não pode amar o outro. Se você já se conheceu e se apaixonou por si mesma, como eu disse, como eu dizia, o segundo amor é se apaixonar pelo mundo e pelas pessoas, pois começa a enxergar quem você é. Você percebe que todos são iguais e para de querer ensinar, aprenda a se calar. Então, claramente, o ego espiritual é a pior das maldições que temos hoje em dia. E as redes sociais quanto influenciam. Muita gente hoje em dia julga. Por exemplo, você quer conhecer? Alguém entra nos aplicativos de namoro ou nas redes sociais. Certo ou falso? Estamos vendo só a fachada do ego. Absolutamente. Ou como é? Ou dá até para manipular o ego ali também. Claro que não. Eu digo que fica claríssimo.
Eu acho que as redes sociais vendem a vida que você não tem e fazem as pessoas sentirem inveja do que você não é. Eu penso, De acordo. obviamente sim, é um instrumento maravilhoso, mas que deve ser usado com responsabilidade. Eu decidi compartilhar minha vida. Tem sido difícil para mim. Foi um preço alto, mas é a única coisa que podemos compartilhar na nossa história. Ser um grande instrumento não garante que todos o usem igual. Você acha que isso alimenta seu ego como se fosse uma vitrine? Bem, é preciso trabalhar para que não seja assim. Mas é a mesma coisa. Se você está no ego e quer se exibir e impressionar, é por isso que você encontra milhares de perfis com 100.000 seguidores e que ficam ostentando coisas que não são reais. Por outro lado, acho que é válido você transformar a vida de outras pessoas pelas redes sociais. Sim. Então depende de quem você é e aí sim pesam credenciais. Verifiquem quem seguem e onde essa pessoa aprendeu. Depois vejo cada coisa, gente certificada por ela mesma. Você pensa, nossa, que legal. Com medo. Sim, medo confirmado pelo meu outro eu. Por isso, preste atenção. Como você disse, se algo não fizer sentido, não ressoar ou incomodar, ignore. Não é para você. Como é alguém que já trabalhou isso? Não dá para ver. Dá pra ver. Quer dizer, dá menos para ver. Dá menos pra ver o ego dele. Acho que sim. Quer dizer, é alguém que já. Olha, tem coisas que dá para perceber. Por exemplo, pessoas sábias te atraem. São magnéticas. O que a energia te dizia? Quando você é uma pessoa que se quer, que se ama, Sim. você atrai as pessoas e elas dizem que gostoso, você chega e o ambiente se enche. Sim. As pessoas dizem, ai que bonito, não sei, fiquei em paz quando te vi, entrei e me senti bem, você me transmite segurança. Isso sim. É o corpo que te diz se você está no lugar certo ou não. Claro. Por isso a ansiedade e a depressão são um chamado da sua alma para fazer algo diferente. Então, quando estiverem em relacionamentos muito tóxicos, de muito vai e vem, muita tensão e tudo mais, analisem claramente o seu ego, mas também como ele está entrando em choque com o outro. Porque sim. Inclusive, vou te dizer uma coisa, nas piores épocas dos meus relacionamentos, claro, com meu ego e tudo, eu percebo que não chego a ter ansiedade e depressão e essas coisas porque acho que o amor predomina. Não, e ainda está em um relacionamento mais consciente. Me preocuparia mais com relacionamentos onde nada acontece. Eu vejo esses relacionamentos. A verdade é que na minha idade tenho muitos amigos e amigas que decidiram ficar em relacionamentos super medíocres. Ok. E eu tenho, por exemplo, uma amiga que me diz, ai, é o meu bom fim porque é a vez do meu marido ir cuidar da mãe dele. São coisas que... Mas isso é tão comum. Triste. Vejo casais que estão juntos sem querer, mas também não se separam. E é tipo, é o que tem pra hoje. É horrível. Pois é. Melhor sozinho, né? Por isso, às vezes, é melhor só. Adorei o que você disse. Já falamos isso de várias formas aqui, mas vou retomar isso que você disse. A pessoa com quem você está deve ser o seu segundo amor. O primeiro amor é com você mesmo. Aprenda a se amar para amar e ser amacena. Porque receber amor também é uma questão. E também é muito importante saber o que você merece. Claro. Então, antes de tudo, porque outro dia aconteceu comigo com um amigo que me disse, não, você tem 65 anos. Não, eu quero uma garota de uns 50. Ou seja, em poucas palavras, ele me disse, você nem se candidate. Ok. Quero uma de uns 50 independente, que se sustente, não espere e queira. Que eu dê meu dinheiro a ela e já aprendi a ficar quieta olhando para ele. Eu disse, você... O que você vai dar? O que oferece? Além disso, ele é bem feio. E eu disse, o que você está dando? Não quer dar dinheiro, nem tempo, nem ser pressionado. Somos ótimas em enxergar o que queremos receber. Sim. Como dizia Corbera, que admiro muito. Se você não gosta do que recebe, pergunte-se o que está dando. Claro. Né? Claro. Eu gosto. Agora, indo para o final, porque vamos precisar conversar muito sobre isso, pois devem haver muitas dúvidas. Deixem nos comentários suas dúvidas para que em um próximo episódio possamos, com Adelaida, trazer perguntas do público. Vocês gostariam? Eu adoraria, ficaria feliz. O quê? Como distinguimos entre eu mereço amor, eu mereço mais, eu mereço um amor bonito e eu mereço tudo de bom que o universo tem para oferecer? Como a afirmação verdadeira pode se tornar uma afirmação absolutamente egoísta e sem fundamento? Como seria isso? Acho que o trabalho do merecimento, pelo menos no meu caso, foi muito longo. Mas quando você realmente sente que merece, não precisa mais pedir. Gratidão.
Ou seja, onde quer chegar? Por exemplo, nunca sofri bullying, tipo, sabe como os homens às vezes fazem comentários machistas fora de hora? Isso nunca foi um problema para mim. Nunca me disseram nada fora de lugar. Nenhum homem, nenhum ambiente, porque não é algo que eu sinta que mereço. Então eu realmente acredito que você atrai o tipo de tratamento que recebe. Sim. Que você merece o que acredita que merece. Se te tratam como capacho, é porque você se sente um capacho. Você não precisa brigar, mas se convencer de que merece algo melhor. Ao acreditar nisso, você para de pedir por isso. Você se dá isso e se torna, como dizem, uma mulher ou um homem de alto valor. Você não se rebaixa mais a ficar brigando, exigindo, lutando. Ou seja, você simplesmente diz, isso combina comigo, ótimo, isso não combina comigo, obrigada. Claro, você já não tolera qualquer tipo de maus tratos, migalhas ou coisas intermitentes ou pela metade. E reparem que falamos isso o episódio inteiro. Não vou recapitular, já que estamos terminando. A gente pode dizer conscientemente: eu mereço tudo de bom, mereço amor, mereço tudo. Aunque tu digas conscientemente outra coisa. Se você está na sua versão pedra, dominado pelo ego e não pela essência, a vida refletirá o que você realmente merece conforme seu inconsciente. Mesmo que diga outra coisa conscientemente. O que você acredita que merece. Claro, o que seu ego acredita que merece. Adorei a explicação. Se você aproveita esses resultados e percebe que é porque está sendo uma versão sua de pedra e não de diamante, começa a lapidar o diamante e, eventualmente, merece algo melhor. Não por pedir, mas porque você é isso. E então a forma como você pensa, sente, age e o que a vida te devolve é coerente com isso. Mas se você está no seu ego na versão pedra, vai pensar, sentir e agir em torno disso, porque se identifica com seu ego e seus resultados vão ser esses. Você consegue me acompanhar? Sim. Quer dizer, eu acho que merecemos tudo. Merecemos abundância, merecemos dinheiro, merecemos amor, merecemos prosperidade. E se não temos, é porque não acreditamos que merecemos, mas está lá fora. Graças. E a verdade é que eu acho que é algo que aconteceu e com certeza você vai concordar. Quanto mais você trabalha em si mesma, quanto mais você se ama, quanto mais você se valoriza, mais abundância você tem, mais fáceis as coisas, mais fácil a vida. Obrigada. Porque está aí para que a gente receba. Sim. O universo não é mesquinho. O universo só te dá o que você está pronta para receber. Sim. E em essência. Aí ele. Não é, tem ele. Existe um termo que é a morte do ego. Existe. Claro. Ou seja, esse meu ego 6 pode morrer. Encenderlo. Olha, se ele morrer, não vai desaparecer da sua vida, porque quando você precisar, mas pode, vamos ver, eu digo que o ego precisa ser conhecido para ser compreendido e transcendido. Então, para mim, não é tanto que você o mate, mas você o transcende. Ele está aí, faz parte de mim, mas eu escolho o que faço com ele. Perdão. Ou seja, eu te escuto ego, mente, mas desculpa. Ou seja, eu te escuto ego, mente, mas não preciso reagir em relação a isso. Porque eu já sei quem eu sou. Posso discernir, posso decidir, posso ver o que me leva mais para a minha essência do que para a minha sobrevivência. Eu adoro. Ou seja, ao invés de reagir, você responde. Ele é. Me soa, mas eu gostaria de mais profundidade para que faça sentido para os outros. Ou seja, você não age no automático, mas sim de forma coerente consigo mesmo. É que como podemos explicar isso? Quando você já é, não precisa mais ficar fingindo. Se eu digo, filho, não tem vergonha desse cabelo azul? Você se ofende? Não. Eu odeio seu cabelo azul. Pelo contrário, quer dizer, está tudo bem? Não tem cabelo azul. Exato. Quando está em essência, você sabe quem é, se conhece, se valoriza e se aprecia. Se te dizem algo que não ressoa com você, você simplesmente deixa passar. Mas se você tem dúvidas sobre ser uma pessoa, por exemplo, irada, eu digo, como você é irada? Não, não é verdade. Porque eu estou tentando não parecer. Esse é o ego. Sim. Sim, sou irada e já aceitei isso. Quando você fala, também não perco a paz. O bom e o ruim eu sei, eu assumo e eu supero. Sim. Não? Isso seria como superar isso. Não vai deixar de ser, não vai desaparecer, mas eu já aceitei. E isso faz parte de mim e também está tudo bem ser assim. Claro. Acho que foi algo que um amigo me disse, que nem é meu primo sábio. Ele falou, você precisa aceitar que há partes de você que podem ser meio chatas. E a palavra que ele usou foi até escrota. Ele disse, mas você é amorosa e encantadora e é assim que eu te quero. Percebi que ele me permitiu ser meio chata e ainda assim me ama. Esse é o maior presente que se pode dar ao parceiro. Não precisar ser perfeito para ser amado. Do jeito que você é, eu te amo. E sei que você tem luz e tem sombra. E eu te abraço com tudo isso.
fazer isso com a gente seria um presente ainda melhor? Sim, é um pouco disso que você menciona sobre o ser. O ser não pode ser tão limitado a uma coisa só. Engraçado, não é? Às vezes você também chora e às vezes também é insuportável. Sou introvertido. Não, às vezes também não. Você toma uma bebida e está gritando. Então, você é muitas coisas, mas decidiu durante toda a sua vida ser como acha que é. E você limita muitas coisas que também é, que precisa integrar, não é? E então, saber que temos luzes e sombras e muitos componentes em nossa essência que cobrimos com essa personalidade. Mas se nos permitirmos ir descubrindo, permitando e integrando. Como quando éramos crianças, que tudo era possível, mas também chorávamos, mas também ríamos e abraçávamos, mas também fazíamos birra. Então, vamos ser humanos completos. Isso é precioso. Que conclusão bonita. É ótimo quando alguém te dá esse espaço. Claro. Porque aí vem algo muito interessante e vai ser minha última pergunta. Podcast. Porque senão com você vou continuar por mais 3 horas. Mais 3 episódios. Eu adoro os convidados que temos neste podcast. Espero que vocês também. Se sim, inscrevam-se no canal para receber as próximas entrevistas e deixem um like para alcançar mais pessoas. Adelaida, vamos supor que você vê alguém com todas as suas luzes e sombras. Mas você diz, eu te aceito, Mas eu não posso. pode isso? Não posso continuar nesse relacionamento com você. Sim. Também ama. Sim. E você fala muito sobre a dor no amor? Acho que esse é o lugar que você precisa alcançar para ter um bom relacionamento. Você tem que amar e agradecer tudo que seus ex te deram. Porque eles são seus mestres. Claro. Não? E bom, você é o especialista, mas eu acho que todas as pessoas que passam pela sua vida vieram te trazer uma mensagem. E se você aceitar isso, vai conseguir integrar, deixar ir e começar um novo relacionamento. Que façam o curso. Sim, obrigado. Tudo tem um porquê. Sem dúvida, os lutos, os relacionamentos, as discussões de casal, o ghosting, quase um relacionamento, tudo tem um sentido, uma finalidade, um propósito que, ao enxergarmos sua beleza colateral e lições, podemos crescer. Se só sofremos por isso e não buscamos ferramentas como o curso, como o Enneagrama ou como o que vocês quiserem, mas que ajudem, então vamos estar sempre no mesmo espírito. E em vez disso, quando você diz, ok, o ghosting doeu, por quê? Mas, acima de tudo, para quê? O que posso melhorar em mim? A discussão com meu parceiro me machucou. Sei de onde veio, mas como agir melhor da próxima vez? E ele já saberá o que fazer melhor. Então crescemos como pessoas e chegamos a esse ponto diamante e fazemos alquimia em nosso ser. Exatamente. Obrigada. Mudamos o mundo mudando a nós mesmas. Certo. Com isso você me deu o encerramento perfeito. Para mudar o mundo, comece conquistando o seu próprio mundo interior. Adelaide, muito obrigado. Vamos acompanhar tudo o que você fizer e certamente convidá-lo novamente. Obrigado a todos que assistiram a este episódio. Até o próximo. Obrigada, Adelaide. Muito obrigada. Lindo, adorei. E sim, não fiz para você.